Sou a pastora Rosana, filha amada de Deus. Amém? Eu acredito na obra consumada de Jesus na cruz do Calvário. Sou casada com o supervisor pastor Basílio. Juntamente com ele, nós supervisionamos igrejas em São Bernardo do Campo e Diadema. Cadê o povo de São Bernardo e Diadema aí? Oh, glória! Aleluia! E tenho uma filha, a Sofia. Amém? E depois, durante a minha ministração, eu vou explicar o porquê que eu me apresento desse jeito a partir de agora, tá bom? Aguardem um pouquinho. Eu vou fazer antes a minha audiodescrição. Eu sou mulher parda, 1,72 m de altura, tenho cabelos longos. Meu cabelo natural ele é crespo. Eu estou com uma progressiva, com luzes douradas, vestindo um macacão azul escuro. E estou usando óculos. O meu fundo é um fundo preto, tem uma cruz no meio que centraliza. Temos à direita 3 bandeiras, a bandeira do Brasil, a bandeira do estado de São Paulo e a bandeira de Mauá. E aqui na minha frente, desse lado direito, tem a letras bem grandes, escrito Kids. Amém? Glória a Deus. A pastora Miriam conversando comigo um pouquinho antes, ela falou assim: pastora Rosana, aqui é a sua casa, é assim realmente que eu me sinto. Afinal de contas, são 33 anos de convertida e eu me converti aqui nessa casa. Gostaria de agradecer a pastora Miriam, pastor Silvio Gale, amém, que são nossos pais espirituais. Pastor Basílio e eu amamos a vida deles, Foi aqui que nós nos casamos, foi aqui que apresentei a minha filha, então eu me sinto em casa, amém? E agora, neste momento, nós pastoreamos a igreja a Batista Água Viva em São Bernardo do Campo, lá na Vila São Pedro. Cadê os irmãos da Vila São Pedro aí? Glória a Deus. Eu já vi que tem São Bernardo do Campo aqui também, amém? E Bavimonte Sião, Diadema, estão por aí. Oh, glória, estão por aí, amém? Glória a Deus. E nós somos uma única igreja, amém? Estamos apenas divididos dessa forma, amém? Porque é uma forma da gente poder aí pastorear a igreja um pouco mais de perto. Mas somos uma única igreja, amém? E o tema da minha ministração nessa noite é casa cheia do que importa. Amém? Eu fiquei pensando, nós estamos no ano de 2023, o ano da casa cheia. Nós temos o tema da nossa conferência Água Viva Kids, que é líderes do amanhã. E eu fiquei pensando na intersecção, desses dois temas, casa cheia e líderes do amanhã. E a primeira coisa que eu pensei é que, para formar os líderes do amanhã, nós precisamos ter a casa cheia de crianças. Amém? Como que a gente vai formar os líderes se a gente não tem crianças? Então nós precisamos da casa cheia e cheia de crianças. Mas para a gente, no final do ano, quando houve essa palavra de casa cheia, foi uma palavra de Deus liberada, sim ou não? Sim ou não? Me ajudem a pregar, hein, gente? Me ajudem a pregar. Foi uma palavra de Deus, sim ou não? E todas as vezes quando a gente recebe uma palavra de Deus, a gente em seguida tem ações com relação a essa palavra para que ela se cumpra. Tem palavras que Deus manda, fala conosco, e a gente precisa apenas ficar quietinho. Crer, receber e ficar quietinho, não fazer nada. Mas 2023, o ano da casa cheia, é uma palavra que requer de nós ações. Porque para que a casa fique cheia, nós precisamos fazer várias coisas, sim ou não? Encontro com Deus, não é? Encontro kids, encontro de adultos, não é? Tantos eventos de mulheres, seminário de mulheres, evangelismo, tantas coisas nós precisamos fazer para que a casa fique cheia. Então, para formar os líderes do amanhã, nós precisamos hoje da casa cheia de crianças, amém? Mas a sua casa já está cheia de crianças? Dá para encher um pouco mais? Sempre dá, sim ou não? Sempre dá. Então, essa palavra que nós recebemos no final do ano,
algumas coisas a gente fica pensando, né? Vamos encher então essa casa. Mas veja, eu quero falar, antes da gente entrar nas crianças, eu quero falar um pouquinho a respeito de nós, os adultos. Porque às vezes nós recebemos uma palavra no final do ano e nós vamos sair dessa conferência com uma palavra. Hoje está apenas começando. E eu sempre falo para as crianças que o melhor sempre fica para o final. Então, tenho aí grandes expectativas, porque no final vai ser um derramar aqui de unção, de poder, mais ainda a presença de Deus. Então, veja, a gente recebe essa palavra, e aí depois passa 1 mês, 2 meses, 3, e o que acontece? Algumas vezes as pessoas vão desanimando. Você não liderava? Nós temos, infelizmente, após a pandemia, muitas pessoas que lideravam Células Kids abandonaram, não querem mais. Deram uma desculpa da pandemia, depois quando retornou, não lideram mais. Mas o que será que faz com que algumas pessoas vão até o final e tem êxito, tem a casa cheia e outros não? Será que tem algumas ações, algumas coisas que eu e você, nós precisamos prestar atenção no decorrer da nossa caminhada? O que vocês acham? Nós vamos aprender hoje que existem 3 coisas que levam uma pessoa que, quando ela crê na palavra casa cheia, líderes do amanhã, a se envolver naquilo que Deus diz. Então ela recebe essa palavra e ela vai se envolver naquilo que Deus falou. É certo que para a nossa vida, para tudo a gente precisa de uma palavra, não é verdade? A palavra de Deus. Para casar, sim ou não? Ou você casou com o primeiro que apareceu? Não, você orou pelo seu marido, sim ou não? Nós precisamos de palavra de Deus para arrumar um emprego. Senhor, me mostra o local onde que eu tenho que trabalhar, sim ou não? Nós precisamos de palavra de Deus para tudo. Agora, com relação ao tema da casa cheia, né? E o nosso tema é casa cheia do que importa. Então, Deus, Ele se importa que a casa dele fique cheia. Todos concordam com isso? Amém? E nós vamos ler lá na palavra de Deus, em Lucas capítulo 14, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E o Senhor mandou a gente fazer o quê? Obrigar. Agora, não é um fato que obrigar um adulto é mais difícil, sim ou não? Adulto dá desculpa para tudo, não é? Mas uma criança é fácil obrigá-la, sim ou não? A gente já tem uma estatura muito maior do que a criança. É só a gente ter uma voz bem forte com ela. Vai tomar banho. Seu filho vai ou não vai? Sim ou não? Vai para a igreja. Vai para a célula. A criança vai. É mais fácil. Mas vamos voltar ao nosso tema. Então, casa cheia, líderes do amanhã. Então, quais são as ações, né? O que eu e você, primeiro, precisamos ter algumas certezas, algumas evidências em nossas vidas, para que a gente não desista. Porque nós recebemos a palavra no final do ano, no começo desse ano, não é? E alguns no meio do caminho já foram desistindo. É difícil demais. Esse negócio de liderar a criança, tem que ter lanchinho toda semana, gasta muito. Já ouviram esse tipo de reclamação? Toda semana, meu Deus, é mais de R$30 só com o lanche das crianças. E olha que R$30, eu estou sendo leve, não é? Porque gasta muito mais, sim ou não? Né? A gente faz um quisuco, né? Pode falar a marca, Tang, né? Não é? A gente faz lá um suco e a gente fala, é natural, não é refrigerante, tem mais química do que tudo, mas deixa quieto. Mas o que faz com que algumas pessoas, elas vão até o fim e elas tomam posse dessa promessa e elas realmente conseguem ter a casa cheia e formar os líderes do amanhã? Então, a primeira coisa que nós vamos ver é que algumas pessoas, elas de fato vão até o fim. Um exemplo que eu gostaria de falar é o exemplo de Elias. Você sabe que Elias teve um período que
que não chovia, né? Durante 3 anos e meio não houve chuva, não chovia. E aí o que aconteceu? Deus falou com Elias: Elias, manda falar para o povo aí que vai chover. E aí Elias, sabe o que ele fez? Ele falou assim: eu não, 3 anos e meio sem, caiu um pingo de água aí do céu, eu vou falar, o pessoal vai achar que eu sou maluco. Ele fez isso? Não. Ele foi lá no monte e orou. 1, não caiu nem um pingo de chuva. Orou 2, nada. 3, na dica de nada. 4, 5, 6 vezes e não caiu um pingo de chuva. Mas Elias era persistente. Ele recebeu a palavra e sabe o que ele fez? Ele foi a 7ª vez. E eis que lá no monte, enquanto ele orava, o que ele vê? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Não é assim que o louvor fala? É o que a palavra de Deus diz. Ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, e foi o sinal de que a chuva ia descer. E depois, consequentemente, as chuvas ficaram mais fortes, escureceu tudo, os trovões, e de fato choveu, e choveu muito. Então Elias é um exemplo de alguém que não desistiu no caminho. Nós temos também outro exemplo, né? De quem? Jesus. Jesus manda vir um cego, o cego de Betsaida. Calma aí. Isso mesmo, Betsaida, o cego de Betsaida. E aí o que acontece? Trazem esse cego para que Jesus ore por ele, para que ele seja curado. E enquanto Jesus orou ali por ele, e Jesus perguntou para ele: o que é que você está vendo? Ele fala assim: eu vejo os homens como se fossem árvores. Isso mostra que ele, em algum tempo da vida dele, ele já deveria ter enxergado. Por alguma razão, naquele momento, ele não enxergava mais. O que Jesus fez? Chamou o cego de novo e orou de novo. E aí, depois de orar novamente, o que acontece com aquele cego? Jesus pergunta de novo: e agora, o que é que você vê? O que ele diz? Eu vejo perfeitamente. Se Jesus, que é Jesus, teve que orar 2 vezes, imagine nós. E por que a gente desiste no meio? Então veja, Elias, Paulo, né? Jesus, tantas outras pessoas na Bíblia são exemplos de pessoas que não desistiram, persistiram. Então, a primeira coisa nós sabemos que é abraçar a palavra. Veio a palavra no final do ano, casa cheia, amém? E o meu foco aqui vai ser cheia de crianças, amém? Mas eu sei que enquanto o Senhor enche a casa de crianças, Ele enche também a casa de adultos. É um exemplo lá na Vila São Pedro, pastora Miriam. O pastor Basílio, quando ele vai descer para pregar, a primeira coisa ele passa pela sala 15, que a sala dele fica no fundo, no corredor, não é mesmo? Cadê os irmãos São Bernardo? A sala dele fica no fundo, e aí ele passa pelo corredor, e aí a gente tem as salas dos 2 lados, cozinha de um lado, sala lá do outro, a sala 15, e aí ele passa, ele vai dando uma olhada na sala. Quando ele vê a sala cheia, ele fala assim: lá embaixo está lotado de gente. Mas se por um motivo ou outro, um dia de chuva, né, enfim, se ele passa e não tem tantas crianças, ele fala assim: lá embaixo deve estar, ó. Não é? Mas o que eu quero dizer é que casa cheia, cheia de vidas, cheia de crianças, de adultos. É isso que o Senhor Jesus nos trouxe aqui para essa noite. Não apenas para encher de crianças, mas encher também as nossas células de adultos, as nossas igrejas também de adultos. Mas vamos voltar para cá. O que faz uma pessoa ir até o final? A primeira coisa que nós vamos aprender é que a pessoa ela vai até o final quando ela crê naquela palavra. Primeira coisa, ela precisa entender que ela mudou de reino. Mudou de reino. O Senhor Jesus te tirou de um lugar e colocou em outro. Mas qual que é o problema? Que quando as pessoas se convertem, elas acham: eu estou aqui no meu barquinho furado, lá no mundo, sofrendo, capengando. Eu estou aqui no meu barquinho furado, e quando eu me converter, Jesus vai me tirar desse barco furado e vai me levar para um outro barco, o barco de Jesus. Não, Jesus, Ele te muda de reino.
Jesus não vai só mudar o seu barco e ajeitar a sua vida, não. Jesus te muda de reino, muda os seus valores. Nós mudamos de reino, nosso reino. E eu gostei muito do louvor que foi cantado agora, o primeiro, que falava bem assim, né? Jesus vai vir nos buscar. Nós não somos daqui, não é isso? Não é como que é? Eu não sou daqui, me ajudem. Para casa voltarei, não é? Amém, amém, me deixa pregar agora. Mas continua me ajudando, tá bom? Mas o que eu quero dizer, nós não somos daqui. Nós mudamos de reino. Nós somos seres celestiais. Nós temos uma outra natureza. Você faz parte agora de outra dispensação. Então veja, Jesus, Ele quer formar os líderes do amanhã. Sim ou não? E é nossa responsabilidade como igreja fazer isso. Mas veja, como que eu e você vamos formar os líderes do amanhã se a gente tem ainda problemas com relação a isso? A gente fica com um pezinho cá, outro pezinho lá no mundo. Um pezinho cá, um pezinho lá no mundo. Ou se esses princípios da palavra de Deus, eles não entraram na nossa vida, no nosso coração de uma tal forma que a gente realmente viva isso. Então, formar líderes do amanhã significa que eu e você precisamos entender que nós não somos deste reino. Fala assim comigo: eu não sou desse reino. Fala para a pessoa que está do seu lado: você não é daqui. No primeiro texto que nós lemos, nós vimos que o Senhor, Ele manda, né, sair pelos atalhos, né? Eu vejo a topografia lá da Vila São Pedro, né? Como que as coisas são. Morro, viela. Parece muito com Mauá, viu, pastora Miriam? Por isso que eu me sinto em casa lá. Tem gente que fala assim, tem medo de sair aqui? Eu falo, eu não, eu estou em casa, que é igual Mauá. Verdade, mas bem, não tem medo não, gente. Vou pelo meio dos becos, sabe? Aquelas vielinhas assim, que você passa só uma pessoa. Não dá para passar duas, uma do outro lado. Sabe? Aqueles escadão que você sobe. Quando você chega lá, você fala assim, Jesus, ai, água. Não é? E é o que o Senhor Jesus fala, sai pelos becos, sai pelas ruas, sabe? Obrigando as pessoas a realmente a participar da grande festa. Mas eu quero continuar falando a respeito, que foi uma ministração que nós ensinamos para as crianças, eu acho que tem umas 3 semanas atrás, a parábola da grande pérola. Não foi, sim ou não? Cadê as líderes kids aí? Foi ou não foi? A parábola, olha, tá todo mundo. Foi ou não foi? Cadê os líderes kids aí? Foi ou não foi? A parábola da grande pérola, tá vendo? A gente pega o que ensina para as crianças e traz para ministrar na conferência kids, amém? Então, o que essa parábola ela diz, né? Mateus 13, do 45 ao 46, diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de um grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. Então, esse texto diz que nessa parábola, um comerciante ele vende tudo o que possui para obter uma pedra valiosa. Isso entra na segunda coisa que eu quero ensinar. Que a segunda coisa que faz uma pessoa ir até o fim e não desistir é entender sobre a grande pérola. Mas alguns podem dizer, mas pastora, quem está aqui é lógico que entendeu qual que é a grande pérola, porque a grande pérola é Jesus, sim ou não? Não é assim que a gente ensina para as crianças? Mas essa grande pérola fala de que todas as outras pérolas, você não quer mais saber das outras pérolas, porque você encontrou a grande pérola, a pérola valiosa, a pérola maior do universo, que é Jesus. Agora, na nossa vida nós temos outras pérolas. Quais são as outras pérolas das nossas vidas? Casamento, família, saúde, emprego. Que mais são as outras pérolas? Ministério, muito bem. As solteiras, casar, uma corte, não é? Que mais? Quem não tem filhos ainda, ter filhos. Não é assim? Essas são as outras pérolas. E tem problema essas outras pérolas? Claro que não.
nós nos preocupamos com essas outras pérolas. Mas qual que é o grande problema? Quando essas outras pérolas nos desviam do foco da pérola maior, a mais preciosa, a maior do universo, que é Jesus. E o que o Senhor Jesus, ele se importa? Casa cheia, do que importa? Do que ele importa? Ele importa das vidas para ele, de nós ganharmos vidas para ele. Isso bate no coração de Deus. Mas quando nós nos preocupamos muito mais com as nossas coisas, com a nossa formação, né? É porque é assim, você está no ensino fundamental, você quer ir para o Fundamental 2. Você saiu do Fundamental 2, você vai para o ensino médio. Terminou o ensino médio, é obrigatório fazer faculdade, não é assim? A gente fala isso para os nossos filhos, né? Tem que fazer uma faculdade, pelo menos uma. Mas aí você termina a faculdade, já te obrigam a fazer uma pós. Não é assim ou não? Mas agora não é uma pós, é 2 pós, 3 pós. Aí as pessoas vão fazer mestrado. Aí não tá bom, tem que ir pro doutorado. Aí não tá bom também, faz um pós-doc. Aí vai para 2 pós-doc. Gente, não para. Então, e aí o que a pessoa fica? Focada apenas nas pérolas deste mundo. Sabe, o Senhor Jesus é o maior interessado nas nossas vidas. Não tem problema nenhum a gente se preocupar com essas coisas. Mas a palavra de Deus diz que há uma pérola muito maior, muito mais importante, que é Jesus. E nós precisamos nos importar com as coisas com que Jesus se importa. Porque a palavra de Deus diz que quando nós nos preocupamos com as coisas dele, ou seja, com o que Jesus se importa, todas as outras coisas nos são acrescentadas. E o que o Senhor Jesus ele vai acrescentar? Você precisa de um casamento bom? O Senhor Jesus vai acrescentar. Você precisa do quê? Que a sua família funcione? Jesus vai fazer. Precisa de um marido para casar? Cadê as solteiras? Amém? Vai dar, Jesus vai dar. Você precisa de filho? Jesus vai dar. Mas falou do casamento, todo mundo já deu um burburinho aqui, né? Já percebi, falou de casamento, a solteira já falou assim, é agora. Joga a palavra, pastora, joga a palavra, não é? Mas, presta atenção. Quando nós nos preocupamos, quando nós nos envolvemos com o que o Senhor Jesus se importa, com o que está no coração dele, que é a maior pérola, que é Jesus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Eu posso falar isso, gente, eu ficaria aqui a noite inteira, sabe? Eu gosto de falar, né, pastora? Senão passo do meu horário. De tanto que eu gosto de falar a respeito das coisas que o Senhor tem feito. Olha, os irmãos já sabem, eu sou uma pessoa que vim lá do interior, do meio da roça, morei até 16 anos na roça mesmo, carpinando na roça. Cheguei em São Paulo, né, que é assim que o pessoal do interior fala. Cheguei em São Paulo aos 16 anos de idade, sabe? Comecei a trabalhar, enfim. Assim que eu cheguei aqui, eu já conheci a grande pérola, Jesus. E a partir disso, o meu envolvimento com o Senhor Jesus e com a obra de Deus sempre foi tanto, irmão, sempre foi tanto, que todas as outras coisas literalmente me foi acrescentada. Eu nunca precisei ir para lugar nenhum para arranjar marido, porque Jesus trouxe, sabe onde ele? Aqui. A minha filha, o nascimento dela é um milagre de Deus. Eu não podia engravidar, já tinha perdido um bebê. Eu fiquei 9 meses deitada, literalmente numa cama, assim, paradinha. Nem ao banheiro podia, era a comadre que fazia xixi na comadre. E eu tenho uma filha, isso não é todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E essa semana eu fiquei lembrando de outra coisa. Eu tinha um sonho também, sabe? Que os sonhos seculares do mundo, de estudar, fazer faculdade, blá, 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 eu tinha também, Deus deu tudo. Tudo, absolutamente tudo Deus deu. Tudo.
Sabe, eu hoje estou numa das instituições, né, no Brasil, que é considerada uma das melhores particulares, uma universidade particular, uma das melhores. Eu não falo o nome por conta de estar sendo gravado. Mas o que acontece? Tipo assim, profissionalmente, eu estou muito bem, né? Cheguei, como que diz? Cheguei no topo. Mas tudo isso porque, em primeiro lugar, eu estou buscando as coisas que a grande pérola se importa. E todas as outras coisas foram o quê? Sendo acrescentadas. O desejo do seu coração vai alegar o seu coração. Fazer um mestrado? Toma, Rosana. É fazer um doutorado? Tem coisa que eu bato até no peito assim. Irmãos, deixa eu contar aqui. Deixa eu só olhar meu tempo para ver se dá para... não dá para contar não. Eu vou falar rápido, só para vocês terem uma noção. Há uns anos atrás, eu passei num concurso aqui para trabalhar na prefeitura de Mauá. E aí, por conta de documentação, eu não pude assumir. E amém, toquei a vida. Na hora de entregar a documentação, deu problema lá, eu não pude assumir, tudo bem. Teve um outro concurso aqui na prefeitura de Mauá. E aí, eu falei assim, estou tão bem onde eu estou, será que eu faço esse concurso ou não? Resumindo, eu fiz. Sem pretensão, né? E vocês não vão acreditar, eu passei no concurso. Já na idade assim dos 50, passar em concurso... Detalhe, eu passei em primeiro lugar. Por que eu digo isso? Porque quando a gente se importa com a pérola mais importante do universo, todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. Deus vai satisfazendo o desejo do seu coração. E mais uma coisa. Eu tinha também um outro sonho, eu queria ser ordenada pastora. E amanhã nós vamos ter ordenação aqui. Cadê as pastoras que serão ordenadas? Eu tinha um grande sonho, gente, eu queria tanto ser pastora. Mas eu queria tanto ser pastora. Sabe, o pastor Basílio era pastor e eu era a esposa de pastor, a coordenadora. Mas eu queria ser pastora também, sabe? E aí o que aconteceu, olha, há 10 anos atrás, eu fui ordenada pastora. São 10 anos desenvolvendo o pastoreio das crianças, das mulheres. Isso tudo porque eu estava buscando em primeiro lugar o quê? A grande pérola. Então, a segunda coisa que a gente precisa entender é sobre a grande pérola. E a terceira coisa que nós precisamos aprender é que a terceira coisa que faz uma pessoa ir até o fim e não desistir é que quem está envolvido com as coisas, né, que o Senhor Jesus quer, envolvido em encher a casa do Senhor Jesus, é aquele que entendeu que lá no mundo não tem nada que pode satisfazê-lo. Então veja, não há nada lá no mundo, gente, que pode nos satisfazer. Nós somos tirados deste mundo, então não tem porquê a gente querer se envolver com as coisas de lá, porque nós não somos de lá. Então, há um complô declarado contra o povo de Deus, vocês sabiam disso? E é por isso que eu falo, o local onde eu estou, as coisas que eu ouço, eu sei a respeito das coisas que são maquinadas contra a igreja. Os textos que são escolhidos pelos professores, na formação de professores, desde a educação infantil, os textos eles são escolhidos de uma forma proposital para o quê? Fazer com que a igreja seja, as pessoas não deem crédito à igreja, colocando nós, a família, né? A família estruturada, a família, o povo de Deus, como gente retrógrada. Nós somos desatualizados para eles. Nós somos homofóbicos, porque nós não aceitamos o que eles dizem a respeito, né? Que a criança, quando nascer, vai ter um sexo não binário. E quando ela crescer, ela escolhe o que ela quer ser. Não, nós não aceitamos isso. Mas veja, o que eu quero dizer para vocês é isso que os professores aprendem.
os textos todos vão nessa direção. E para você passar na disciplina, o resumo que você fizer, você tem que colocar o que eles estão lá falando. Então, o que a gente precisa entender é que lá no mundo não tem mais nada que nos satisfaçam. Então, líderes do amanhã são formados hoje. É hoje que nós formamos os líderes do amanhã. Mas uma coisa que nós precisamos entender. Às vezes a gente acha que o mundo vai nos ajudar a educar os nossos filhos. Papai e mamãe não vai. A escola não vai ajudar a educar o seu filho. A responsabilidade de educar o seu filho é minha e é sua. E de que forma? Inculcando a palavra de Deus todos os dias. A palavra de Deus diz lá em Marcos 10, do capítulo 13 ao 16, diz assim. É um texto muito conhecido. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim, não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Eu tenho algo para te dizer, eu estou aqui nessa noite para dizer algo, sabe? Receba da parte de Deus que Jesus está envolvido em encher a sua casa de crianças para formar os líderes do amanhã. E a minha pergunta é, você está nessa? Sim ou não? E olha, quando a pastora Miriam me falou, você vai fazer a primeira ministração da abertura, eu falei assim, uau! Porque é só quem está interessado. Sim ou não? Tem gente que viajou de longe só para chegar aqui. Não é? Está interessado em quê? Em saber que a casa cheia vai ser do que importa, do que o Senhor Jesus se importa. Às vezes, os pais nas suas casas não conduzem as crianças para Jesus. Mas nós, a igreja, precisamos fazer isso. E não podemos deixar que os nossos cultos sejam apenas do que? De entretenimento. Já viu guarda-volumes? A pessoa pega uma chavinha, vamos colocar nas igrejas, pega uma pulseirinha, dá a pulseirinha lá para a criança, dá um número para a mãe, não é? E aí é como se fosse um guarda-volumes. Diga assim comigo, não. As nossas crianças, os nossos culto kids não são lugares de guarda-volume. No nosso culto kids, as nossas crianças têm que ser o quê? Cheias da presença de Deus, cheias do Senhor Jesus. Então, e elas precisam ser o quê? Tocadas. Elas precisam da presença de Deus. Então veja, amados, eu e você precisamos ser a igreja que as nossas crianças precisam. Amém? Precisamos ser essa igreja. E como que nós vamos ser essa igreja? Não tendo os comportamentos dos discípulos. Quais foram os comportamentos dos discípulos? Começaram a censurar, tipo assim, enxotar as crianças, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Mas veja, os pais daquelas crianças tiveram uma intencionalidade de levar as crianças até lá. Não aconteceu de uma forma assim, e eles não tinham com quem deixar, não tinha babá para deixar, aí levaram lá. Não, eles levaram as crianças de uma forma intencional. Então, nós também não podemos, como igreja, não podemos reter a bênção das crianças. Mas como assim, pastora? Como que eu e você podemos reter a bênção das crianças? Sabe quando a gente está lá na célula, no Santo dos Santos? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar? Aí a gente está lá assim, com os olhos fechados, chorando. Não é assim, sim ou não? Só eu sou assim um pouco escandalosa na hora do louvor. Eu choro. Mas não é assim que a gente faz na hora do louvor? E as nossas crianças estão o quê? No celular. Os pais colocam no videozinho do YouTube e ainda falam da galinha pintadinha, pastora.
não é? E nós estamos lá com os olhos fechados, desfrutando daquele banquete, sim ou não? E as crianças, e a gente ainda fala, se elas fizerem algum barulho, shh, fica quieto, está me atrapalhando aqui. Os discípulos censuraram as crianças. Nós não podemos censurar as crianças. Não podemos estar sendo alimentados e deixar as nossas crianças passando fome. Não, e as crianças também têm que ter a célula delas. Mas veja, não é só tirar do meio dos adultos e deixar elas brincar. Ah, desde que não rasgue o meu sofá, né? Ah, tudo bem, brinca aí. Não, as crianças nas células kids, elas precisam ser o quê? Tocadas. Precisam ser cheias da presença de Deus. E, deixa eu só ver o meu tempo. E ainda, por último, Jesus ficou indignado com a atitude dos discípulos. Será que às vezes a gente fica indignado? A gente fica indignado? Mas Jesus teve uma indignação que transformou a indignação numa ação. Jesus não ficou lá na rede social, nossa, estão vendo o que estão fazendo com as nossas crianças, erotizando, que absurdo. Não é assim que às vezes a gente faz? Que absurdo o que estão fazendo com as crianças. Crianças que estão agora fazendo transformação de sexo. Só coloca lá no Instagram, no Facebook. Que absurdo. Ou no grupo da família. Viram isso? Que absurdo que está acontecendo. Jesus fez diferente. Não foi para as mídias, para as redes sociais e ficar lá com blá blá blá. Ele teve uma ação. A nossa indignação tem que ser como a de Jesus, que faz com que a gente tenha uma ação. O que Jesus falou? Discípulos, sai, deixa vir a mim as criancinhas. Chega aqui, vem aqui. E aí Jesus faz o quê? Abraça, abençoa as crianças. Essa também tem que ser a nossa atitude. Uma indignação que leva a uma ação. Não espere que o diabo... Ah, pastora, diabo aí a senhora exagerou. Mas quando a gente entrega um celular na mão da criança, o que a gente está entregando para ela? Irmãos, é um absurdo. Agora, por exemplo, troca de celular, o pai, o que faz com o celular velho? Dá para a criança. Não! Criança de 6 anos com celular. Crianças que têm mídias, redes sociais. Crianças no Instagram. Que agora Facebook é para nós os velhos, né? Eu sou da turma do Facebook. Mas os novos agora nem Facebook tem, é Instagram. Criança com Instagram, para quê? Para ficar tirando foto e postando lá? Criança? É condizente? Agora veja, a indignação nossa tem que levar a uma ação. O pai e a mãe tem que fazer o quê? Tira esse celular. Ah, pastora, como eu tiro agora? Faz birra. Enfrenta essa birra. Enfrenta a birra. Irmãos, nós precisamos falar a palavra para as crianças. Sabe, tem mães que falam assim para mim, mas eu não sei o que eu vou ensinar. Sabe o que eu falo? Abre a palavra. Abre lá, lê um texto, lê um versículo. Cada dia um versículo. Lê a palavra. Porque eu posso falar e não vai produzir efeito nenhum. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Então, ensine a palavra. Na hora do almoço, leia o versículo. Na hora de dormir, leia o versículo com a sua criança. É inadmissível nos nossos culto kids não ter a memorização do versículo. Tem que ter. O pastor Basílio sempre fala, não tem que ter nada. Mas agora eu falo, tem que ter. Porque nós queremos formar os líderes do amanhã. E eu quero concluir dizendo
E nós precisamos ir até o final, como Elias fez. Ele subiu lá no monte, olhou 1, 2, 3, não tinha nada, voltou para casa e falou: ah, já era. Fez isso? Não. Ele orou até ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Nós precisamos ir até o final, para que a casa fique cheia, para que a casa fique cheia de adultos, de crianças. Nós precisamos ir até o final. Queremos formar os líderes do amanhã? Precisamos começar hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje, é agora. E nós precisamos entender que nós temos a grande pérola do universo. E não podemos nos distrair com as coisas lá do mundo. Não! No momento de dízimos e ofertas, eu sempre falo isso. Irmãos, eu sempre falo isso. Baixa o clima lá, viu, pastora? Eu sempre falo uma coisa. Irmãos, a gente não leva nada daqui. Nem a última refeição. Resumindo, a gente não leva nada daqui. E quando morrer, nem a roupa que a gente vai estar lá no caixão, não é a gente que escolhe. Resumindo, nós não somos daqui. E precisamos nos importar com as coisas que o Senhor Jesus se importa. E Ele se importa com o quê? Casa cheia. E cheia do quê? De crianças. Gente, crianças dá energia, sabe? A Érica me mandou um áudio falando a respeito de uma mãe que foi visitar a nossa igreja. Mandou o áudio da mãe falando da criança, que a criança falou assim para a mãe: mãe, eu vou fazer um resuminho. Mãe, para de ficar andando de igreja em igreja, porque eu gostei muito daquela igreja e eu quero ficar lá. Resumindo, a mãe na quarta-feira já foi obrigada pela criança a ir para a igreja. Precisamos obrigar as crianças a receber o Senhor Jesus. Para que a casa fique cheia, nós precisamos abrir mão das pérolas lá do mundo. Sabe por quê, irmãos? Jesus é o maior interessado em te abençoar. Então, enquanto você faz a obra de Deus, Ele vai acrescentando, Ele vai te dando as outras coisas, Ele vai te acrescentando. Amém? E eu quero encerrar colocando uma foto. Eu estou num saudosismo, viu, pastor? O meu tempo encerrou, deixa eu só... Ok. Pronto. Olha essa foto. Essa foto é de 2012. Foi um feito que nós fizemos aqui, um culto de crianças para mais de 1000 crianças, nesse prédio. Sabe? E durante muito tempo, sabe, pastora? As coisas vão acontecendo, nós fomos para São Bernardo, né? Começando um trabalho, igreja que a gente tem que começar do zero, enfim. É um labutar, sim ou não? E durante muito tempo, sabe? O diabo falava no meu coração: você nunca mais vai fazer um encontro para 1000 crianças desse jeito. Falava isso. Você não vai mais fazer um encontro para tantas crianças assim. E quando eu preparava essa palavra, sabe, o Senhor foi reacendendo essa chama no meu coração. Nós temos agora, no nosso encontro nacional, agora em outubro, uma oportunidade de nós enchermos a casa de criança. E isso reacendeu no meu coração. São Bernardo, Diadema, nós vamos encher a casa. Mauá também, nós vamos encher essa casa. Santo André, nós vamos encher essa casa. Cadê o interior aí? A Amave, nós vamos encher a casa. Sabe? Nós vamos encher a casa, porque nós vamos encher a casa do que importa. E do que importa? Salvar vidas para o Senhor Jesus. Eu quero que você fique em pé, você que tem esse desejo de encher a casa. Sabe, irmãos, meu coração ele fica aceso, ardendo,
com uma casa cheia. Eu quero encher a casa de crianças para o Senhor Jesus. Eu quero cumprir o propósito profético para o qual o Senhor me criou. O propósito que o Senhor Jesus me ordenou há 10 anos atrás. Aqui, neste lugar. Exato, aqui, ó. Aqui. É aqui. Tô arrepiada aqui, gente. Foi por isso que eu fui ordenada. Para encher a casa, pastora. Para encher a casa. E você está aqui também para um propósito. Para se importar com as coisas que o Senhor Jesus se importa. Encher a casa. Quantos querem encher a casa para o Senhor Jesus? De adultos, de crianças, sabe? Igrejas cheias da glória, da presença de Deus. Cheias do que o Senhor Jesus se importa. Amém? Fecha os teus olhos que eu quero orar pela sua vida. Você que quer, vem aqui na frente. Vamos fazer uma bagunça santa. Você que quer encher a casa de crianças.